se alguém precisar acompanhar. Então, olha só. Vamos ver. Vai, meu filho. Olha só. A gente começou vendo a teoria do apego. A teoria do apego, ela está dividida, resumindo bem assim de uma forma pontual, nós vimos 3 formas de apego. O apego seguro, o apego evitante e o apego ambivalente. Na prova vai ter uma questão sobre o apego. Aí eu vou perguntar para vocês, qual seria o apego que a gente consegue trabalhar a autoestima, que a gente melhora, que o aluno tem mais interesse? Qual seria para vocês o melhor apego? O que vocês entendem? Seria o seguro, seria o evitante ou seria o ambivalente? Qual seria o apego para vocês? Seguro, Pro. Isso, seguro. Por quê? Olha só. Porque o ambivalente é aquele, a gente vai começar de trás, é aquele que a mãe não sintoniza nada com o bebê. A mãe deixa correr solto, ela não dá muita atenção, ela tem uma situação mais distante, mais fria. E quando chega na escola, essa criança, ela é uma criança irritável, ela tem baixa autoestima, ela pode se fazer de vítima, tá? O do meio é a mãe que tem um apego inseguro. A mãe não está emocionalmente presente. Ela não está muito ligada a essa criança. Mesmo quando a criança busca a mãe, ela está um pouco mais distante, ela evita um pouco. Então, o que acontece com a criança? A criança, com esse apego, ela apresenta um comportamento agressivo, ela é uma criança que pode ser isolada, ela busca ficar do ladinho do professor e ela se recolhe muito. Qual é o apego que a gente tem trabalhado, que a gente tem dito, independente de ser a mãe, ser a avó ou ser a cuidadora? Um apego seguro, um apego em que a pessoa vai estar lá de forma atenta, de forma a responder à criança. A criança chora quando ela tem alguma coisa incomodando. Então, essa pessoa que está do lado dele está pronta para atendê-lo. Nessa situação, esse apego seguro vai fazer com que essa criança, na idade de pré-escola, ele consiga fazer amigos, ele consiga ser mais flexível, mais resiliente, ele consegue ter uma boa autoestima. Então, 3 formas de apego, o que a gente tem que trabalhar é o apego seguro, está lá para atender a criança. Essa foi a primeira teoria que a gente viu. Agora ele não vai de novo. Opa, gente, desculpa, voltou. Essa foi a primeira teoria que a gente viu, ok? A teoria do apego. Com relação à teoria do apego, está tranquilo para vocês? Se tiver uma questão referente à teoria do apego, vocês vão saber responder. Gente, tudo bem? Pro, acho que o apego é legalzinho. Acho que dá para responder sim. Tá, beleza. Lembrando que a gente tem 3 formas, e o apego que melhor a gente trabalha é a autoestima da criança, que a criança tenha uma boa autoestima, que a criança tenha um comportamento melhor, é o apego seguro. Beleza? Esse slide está bem legal, Pro. Tá, passamos pelo o John Bowlby. Agora vamos no outro estudioso, que é o Piaget. Deixa eu fechar aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Piaget, ele foi um biólogo. E quando ele estudou desenvolvimento infantil, ele atribuiu significado com o conhecimento que ele tinha da biologia. Ele viveu bastante tempo e ele teve bastante tempo de ver a teoria, de rever a teoria dele, tá? Bem, Pro,
Pois Desculpa, não. não abriu o slide para mim. Jura? Vamos voltar de novo. Para mim também não. Então, Pra vamos mim lá. também. Beleza. Tá, é bom vocês falarem. E agora? Agora foi. Agora sim. Tá, beleza. Então, é bom falar para a gente fazer alinhadinho. Eu vou deixar assim, porque eu acho que fica mais prático, até para mim saber o que eu quero falar de Piaget. Bom, as ideias dele, de Piaget, estão presentes no mundo inteiro, tá? E ele foi um dos precursores do construtivismo. O que ele vai falar? Ele vai falar do método psicogenético. Olha só, por que psico? Se a gente conseguir distribuir, se a gente tiver uma questão assim, quem é o autor responsável pelo método psicogenético? É Piaget, porque psico é de psicologia e genético de biologia. Esse termo que ele colocou, ele é responsável para descrever toda a teoria dele e pesquisas piagetianas. Ele significa que o processo se modifica sucessivamente, o mental vai desenvolvendo a partir do momento que a criança cresce. Ela vai passando de um estágio para o outro. Então, ela vai desenvolvendo, o mental dela também vai desenvolvendo e vai crescendo. Ele colocou conceitos muito importantes, que é assimilação e acomodação. Assimilação é o que eu já sei. Ó, assimilação e acomodação são os dois conceitos primordiais para Piaget. O que significa assimilação? Assimilação é o que você já sabe. A mente não se modifica, está lá armazenado na sua cabecinha. Está lá. E a acomodação é quando você vai introduzir um conteúdo novo nessa assimilação. A acomodação, ela pode ser de duas formas. Ou um novo conteúdo, tá? Um novo conteúdo eu vou colocar para a criança aprender e ela vai acomodar. Ou eu vou modificar um conteúdo que já existe. O Piaget fala que somente a acomodação é que vai possibilitar a construção do conhecimento. E, nesse sentido, vem o equilíbrio, que significa eu tenho assimilação de um lado e tenho acomodação do outro lado. A assimilação é o que eu já sei. A acomodação são os novos conteúdos. O equilíbrio desses dois conceitos. Pensem numa balança, tá? Imagine aí, fechem os olhos e pensem numa balança. O que tem na balança? Na balança eu tenho um lado assimilação e um lado acomodação, o que eu já sei. Não pode só prevalecer o que eu já sei, ok? Mas também não pode só prevalecer o que eu quero que ele assimila. Então, tem que ter um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Esses são os conceitos que Piaget utiliza. E o aprendizado, ele vai falar que ocorre de forma gradual, conforme a criança vai amadurecendo, conforme a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo o contato com o mundo, ela vai adquirindo o aprendizado. E ele coloca 4 estágios, ok? Vamos ver o primeiro estágio. O primeiro estágio é o sensório motor. Ó, sensório. O sensório vem da parte sensação motora. Primeiro estágio de uma criança de 0 a 2 anos é o que Piaget fala de sensório motor. Sensório motor porque está ligado ao que ela sente, a percepção sensorial, tocar, sentir. E a cada dia ela vai tendo conquistas que vai fazendo com que ela adquira o aprendizado. Ok? Ela vai construindo o mundo, ela possui uma inteligência prática, a chupeta caiu, ela vai pegar a chupeta. E com isso, ela vai ter construção da noção de objeto. Então, o primeiro estágio para Piaget é o estágio sensório-motor. Ele parte da prática sensória é sensação, e motor. Ela tem essa inteligência prática, a inteligência de aqui e agora. Durante esse estágio, a criança ela tem um comportamento basicamente motor.
Ela quer atender a necessidade dela motora, ok? Ela não pensa no que ela tem que fazer, ela age pela necessidade dela motora. E nesse estágio, ela chega ao desenvolvimento da fala. Já estamos começando a caminhar para a fala. A criança já começa a ter o conceito de objeto, conceito de causa e conceito de afeto. O segundo estágio é o estágio que vem um turbilhão de coisas, é o estágio pré-operacional, que vai acontecer de 2 a 7 anos. Nesse estágio, a criança já possui a capacidade de pensar. A criança tem um pensamento simbólico. Ela utiliza da linguagem oral, ela usa da imitação do adulto. O seu raciocínio é imediato, é ao pé da letra. E ela possui um pensamento egocêntrico, ou seja, tudo gira em torno dela. É minha boneca, é minha cama, é meu papai, é minha mamãe. Esse é o pensamento egocêntrico da criança. E até tem crianças que nessa fase, elas ficam no meio do pai e da mãe. Então, tá o pai e a mãe, ela está no meio, tá? Ela fica nesse meio. Que depois, para Freud, no próximo semestre, a gente vai ver que tem um outro conceito a mais disso. Bem, com relação ao pensamento, ela tem um pensamento, uma capacidade simbólica. O que significa isso? Ela usa símbolos, ela usa imagens, ela representa coisas e pessoas que não estão presentes. E tem uma explosão linguística muito grande, um repertório verbal muito grande. E com isso, ela tem a habilidade de entender e de usar palavras, ok? Segundo Piaget mesmo, ele vai falar que uma criança de 2 anos possui um vocabulário, em média, de 200 a 300 palavras. E por volta de 5 anos, mais de 2.000 palavras, e até sentenças corretas. Nessa idade também existe uma outra característica, além do egocentrismo, é a centralização. A criança consegue perceber apenas um dos objetos ou um acontecimento, ok? Isso é o que Piaget fala, que ela não tem dimensão. Então, se você colocar para ela uma nota, ela não tem 5 moedinhas, por exemplo, de 50 centavos, e dá uma nota de R$10, a nota de R$10 tem um peso maior, não é? Ela vai preferir as moedinhas pela quantidade. Tá? Então, ela não tem essa noção de classificação, não tem essa noção de centralização, não tem essa noção de quantidade. O realismo nominal é uma outra característica. O que acontece? Ela dá nome a tudo. Ela pensa que o nome faz parte do objeto e que é uma propriedade do objeto que representa. Então, tudo tem vida. Ela dá nome aos animais. Ela dá nome à esponja. Até se a gente pensar, os desenhinhos animados, eles são feitos, elaborados para atender essa característica da criança. Basta ver o Bob Esponja, o que é? É uma esponja, tá? Mas tem um nome, é o Bob Esponja. E o Bob Esponja fala. Então, o sol tem carinha, a árvore tem carinha. Para ela, ela dá vida aos objetos, aos seres inanimados, vamos chamar assim. Uma outra característica dela, aqui a gente já falou, ela não consegue separar em quantidade, números, ela tem essa dificuldade, e nessa fase também, ela tem uma outra característica, que ela é extremamente curiosa, e essa curiosidade é no porquê. Então, vai ter muitas perguntas no porquê. Por que eu vou na feira para comprar legumes? Por que legumes? Então, é uma sucessão de perguntas que não tem fim. Enquanto ela não estiver saciada, ela vai perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E se você respondeu alguma coisa,
Ah, mas para de me encher o saco, eu já expliquei para você. Ok, ela vai parar, mas num outro momento ou numa outra circunstância, ela vai retomar aquilo que você falou, daquele porquê. Ah, mas você não falou que é isso? Por quê? Tá? Continuando, as operações concretas, olha só, ele já chegou no primeiro aninho, já está na escola, na primeira série. O que significa operações concretas? Dos 7 a 11 anos. A criança aprende fazendo, aprende vendo. Quando ela consegue visualizar o concreto, ela aprende mais. Então, vou falar de contas, de adição. Quando eu coloco 2 balinhas mais 2 balinhas, quantas balinhas você vai ter? Ele vai contar no concreto, vai dar 4. Ah, eu quero que vocês pintem uma cenoura. Mas o que é uma cenoura? Eu vou pintar de verde, eu nunca vi. Então, aí, quando o professor traz esse concreto, mostra para ele, ó, isso é uma cenoura, a criança vai fazer de acordo com o que ela está vendo. E quando ela não tiver o concreto, ela não consegue ter um aprendizado. Por isso que a gente fala que na escola, a gente tem que sempre possibilitar essa relação com o concreto. A criança vendo, ela aprende, ela vendo. Bem, depois a gente vai por outro estágio, que é o estágio das operações formais, que começa do 12 anos. Ele já está um jovenzinho aí. Nesse momento, esse jovenzinho, ele já consegue ter um raciocínio lógico, já consegue ter um raciocínio de valores morais, o que é certo, o que é errado, ele já tem uma realidade concreta, ele já está começando a caminhar para a vida adulta, ok? Ele já tem um pensamento hipotético dedutivo. O que significa isso? Já é capaz de ter as suas próprias conclusões. O adolescente, ele considera as hipóteses. Talvez não sejam aquelas hipóteses que a gente espera como mãe. Pode ser hipótese verdadeira ou não, mas para ele são as hipóteses, são os argumentos, né, que ele vai ter para estabelecer a linha da vida dele. As implicações da teoria dele. Tudo que o Piaget fala, o conhecimento, ele é construído. Por isso que vem as expressões construtivismo, que nada mais é do que construção do conhecimento. Aí ele vai falar que ensinar é provocar desequilíbrio. Lembra quando a gente viu lá assimilação e acomodação? Eu não tenho que ficar só no que eu sei e só naquilo que ele sabe. Eu tenho que dizer que eu tenho que provocar um desequilíbrio, tá? Ele vai aprender coisas novas, ele vai aprender conteúdos novos que vai dar um desequilíbrio para que ele volte novamente ao equilíbrio. Esse é o caminho do aprendizado. O erro tem uma importância crucial, ele não deve ser visto de uma forma assim alarmante, como na escola tradicional, errou, você tem que fazer 1000 cópias. Eu lembro que eu estudei numa escola tradicional de madres. Você errou, você tinha que copiar 200 vezes aquela frase, que a gente copiava, mas sem saber o que era. Então, o papel do erro para ele não é nesse sentido. O papel do erro, ele vem assim trazer um significado novo. Diante dos erros, a mente reestrutura, ela se acomoda e ela se desenvolve. Ou seja, a gente aprende com erro também. Não é? Basta ver a vida da gente. A gente errou, opa, agora eu já sei como é que é. Eu vou já fazer de um outro jeito. Então, esses esquemas também a gente tem que estar usando com a criança. O erro não pode ser visto de uma forma alarmante. O erro tem que ser respeitado, tem que ser trabalhado. Também não vou deixar o erro passar, ok? Mas ele tem que ser trabalhado de uma forma assertiva, de uma forma melhor na criança. O ensino, ele deve ser acompanhado. E o cuidado é que não se deve pensar que ele tem o poder de produzir o conhecimento. Ela deve estar integrada à argumentação do professor. Piaget também vai falar que a aprendizagem ela é construída, a aprendizagem depende do nível do desenvolvimento do sujeito,
A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva. Os conflitos cognitivos fazem parte da aprendizagem e a interação social favorece a aprendizagem. O aluno com o outro trocando ideia faz parte da aprendizagem. E ele vai colocar também que, através dos jogos, de uma forma lúdica, a criança consegue também a desenvolver o aprendizado. Vamos voltar? E aí, pessoal, Piaget, a gente já passou por 2, tudo bem? Sim, Pro. Podemos prosseguir? Sim, Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa no chat. Não, está tranquilo. Então, Então, agora a gente vai ver Vygotsky. Se tiverem dúvida, fiquem tranquilas para falar. Ah, eu acho que ele não compartilhou. Eu vou abrir o Vygotsky, mas eu tenho a impressão que não compartilhou. Está aparecendo para vocês? Não. Não? Não, Pro, ainda não. Eu estava imaginando. E agora? Agora sim. Agora agora sim. sim, Pro. Vamos lá. Assim como Piaget, a gente viu Vygotsky, nasceu no mesmo ano que ele, assim como Vallon também, e os três estudaram, são pontos que eles têm em comum. Eles nasceram no mesmo ano, os três estudaram o desenvolvimento infantil. Porém, o foco que eles deram para esse desenvolvimento infantil é que diverge, ok? Piaget, por ter a sua formação em biologia, ele vai atribuir que a criança precisa desenvolver e aprender. Vygotsky, não. Vygotsky vai dar uma outra colocação. Ele vai falar que a criança, ela desenvolve por quê? Ela tem que ser estimulada. Quanto mais estímulo, quanto mais recursos eu possibilitar de conhecimento, melhor para a criança, mais aprendizado ela vai ter, ok? Então, ele já tem uma concepção diferente de Piaget. O bom aprendizado é aquele que se antecipa. O bom aprendizado é aquele que eu forneço os conteúdos. O bom aprendizado é aqueles que eu dou material, eu coloco material para a criança desenvolver. Nesse sentido, ele vai falar da linguagem, ele vai falar de a linguagem, ele fala que a linguagem são signos, tá? Ele vai atribuir um conceito diferente, a linguagem são signos. E a criança vem com um repertório muito grande de signos, tá? Ele desenvolveu a teoria sociocultural do desenvolvimento cognitivo. Bom, ele acredita que a criança ela podia correr, brincar através do jogo, mas ele fala que esse processo, pelo qual isso acontece, ela é mediada entre as estruturas, entre o social e os sinais. E esses sinais, para ele, são signos culturais. Ao contrário de que Piaget, ele fala que não, que o indivíduo, conforme vai crescendo, vai construindo o aprendizado. Vygotsky vai falar que o cognitivo depende das interações das pessoas com os instrumentos do mundo da criança. Conforme a criança vai tendo mais conteúdo, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. E esses instrumentos que ele vai colocar são símbolos, o que a gente tem. Esse é o pressuposto principal de Vygotsky. E Vygotsky ainda vai falar que a cultura é que molda o psicológico, que molda a maneira de pensar. Até aí, tranquilo? Diferente sempre de Piaget. Tá, ô Pro, Pois não. esses signos que é falado são os sinais que a criança vai dando.
É a linguagem. Ele vai ser... linguagem. Isso. Ele vai falar dos signos como linguagem, que a linguagem é muito importante na relação entre as pessoas. E esses signos, como a criança se comunica, ela é que vai transformar o mundo. Os signos, para ele, é linguagem. Tá bom? Então, essa linguagem, Piaget não falava nada de linguagem, e ele já entra falando que a linguagem, os signos, é de suma importância a criança desenvolver essa linguagem, essa dimensão social, essa relação com outros. Ele propõe um trabalho de sentar em dupla, um que sabe com um que não sabe. Por quê? Esse aluninho que não sabe, ele vai trocar as figurinhas, trocar ideia com esse que já sabe. Olha só a relação interpessoal, a dimensão social que ele está propondo em sala de aula. Então, ele coloca que isso vai dar um significado. A linguagem estabelece uma distinção entre significados de uma palavra. E, para ele, a linguagem, ela pode ser linguagem escrita ou linguagem falada. A linguagem escrita é um salto do desenvolvimento da pessoa, e a linguagem falada encontra-se como a criança vai se relacionar com o mundo. A linguagem humana, para Vygotsky, tem duas dimensões, a dimensão coletiva e a dimensão individual. Então, serve para que eu tenha o entendimento meu, individual, e o coletivo. E isso possibilita a comunicação entre as pessoas. Nesse aspecto também, o Vygotsky, ele vai falar um pouquinho mais do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é sustentado pela interação do sujeito com o outro, ou seja, da criança com o adulto. O desenvolvimento, ele é um processo que vai acontecendo conforme o tempo, tá? E esse tempo, ela vai permear as relações sociais. Esse tempo vai passar pela cultura e pelas relações que ele tem com o meio que ele vive. Para isso, ele trabalha com ideia de zona de desenvolvimento. Ele vai falar de duas zonas de desenvolvimento. Vamos lá, direto lá. A zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança sabe fazer. O que eu sei fazer? Quando a criança sabe amarrar um sapatinho sozinha, ela possui zona de desenvolvimento real. Ela consegue desenvolver essa habilidade sozinha, então ela tem a zona de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é aquilo que ela precisa de alguém para ajudar a fazer. Então, ela veste o sapatinho, mas ela não sabe dar o laço. Então, ela precisa de alguém que vai lá e vai fazer. Só que isso não vai ficar a vida toda na zona de desenvolvimento proximal. A gente vai ter que, aos poucos, a criança tendo autonomia para que ela consiga fazer sozinha, dar o laço no sapato, ok? Ó, vamos ver um exemplo aqui. Uma mãe ensinando um filho a falar. Ela sempre reage às tentativas da criança, corrigindo, fazendo novas perguntas, em função de sua percepção. A criança evolui porque está sempre recebendo novas informações e novos desafios, ok? Então, o que ela já sabe, a mãe está inserindo situações diferentes. Aos poucos, a zona de desenvolvimento social passa a ser feita pela criança sozinha, ela já consegue dominar. E a mãe pode elevar os níveis do desafio e de exigência, ok? Então, ela já aprendeu a amarrar o sapato, então vamos passar para uma outra etapa. Então, tem o que ela sabe fazer sozinha e o que ela precisa da ajuda de um outro adulto. Só que sempre eu vou possibilitar desafios, situações desafiadoras, para que ela consiga cada vez mais fazer sozinhas, novos desafios, novas exigências. Bem, para isso, ele estabelece 3 estágios de conjuntos sincrônicos. O primeiro estágio é denominado conjuntos sincrônicos. O que acontece aqui para Vygotsky? A criança, ela se baseia em ligações vagas, subjetivas. Então, é aquele entendimento que ela tem.
No segundo estágio, ela tem um pensamento mais complexo, ela tem um entendimento maior. Nesse estágio, ela consegue verificar de uma forma complexa. O terceiro estágio, ela já tem o conceito, ela já tem o entendimento, ela já consegue abstrair a experiência que ela consegue fazer sozinha, ok? Ele é o autor que dá ênfase na linguagem, na palavra, ele trabalha bastante o aspecto da fala, e ele fala também uma questão importante, que o ambiente tem uma força primordial no desenvolvimento da criança, e ele destaca o contexto histórico-cultural no qual a criança está inserido. Tá? Então, se a gente pensar em Piaget, Piaget é desenvolvimento e Vygotsky é sociocultural. Ele dá uma ênfase muito grande à contribuição cultural. Só enxugando as ideias dele. A cultura é que vai determinar o modo de pensar. As pessoas têm diferentes culturas, ela tem diferentes perfis. As funções psicológicas são desenvolvidas ao longo do tempo e principalmente mediada pelo social, principalmente mediada pela cultura. A linguagem tem um papel primordial nesse contexto. Os conceitos são construídos no processo histórico e o cérebro humano é o resultado da evolução. Bem, e ele fala também do conceito de zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. O real é o que eu já sei, o que eu já consigo fazer, e o proximal, o que eu sempre vou precisar para adquirir novos conhecimentos com o outro. Resumindo aqui, a gente tem o real, o que eu sei fazer, e o proximal, o desempenho potencial, o que eu preciso do outro. Esse proximal, eu vou ter que estar sempre vendo essa distância. O que ele consegue fazer sozinho? O que ele consegue fazer com o outro? E aqui a gente vai ter as diferenças de Piaget e Vygotsky. Piaget vai falar da maturação biológica. Vygotsky é o ambiente social, é a cultura. Piaget vai falar dos fatores internos, já que ele foi um biólogo, não é? Ele vai falar do desenvolvimento, segue uma sequência, e essa sequência passa por estágios. Vygotsky não fala de estágios, Vygotsky destaca o ambiente social, o ambiente no qual a criança está inserido, o ambiente no qual que vai determinar e vai possibilitar o conhecimento dela. Vygotsky, Piaget vai falar que os conhecimentos eles são elaborados pela criança de acordo com o estágio. Conforme ela vai passando de um estágio para o outro, ela vai adquirindo conhecimento. Vygotsky, ele ainda bate na tecla, ele discorda desse postulado de Piaget, e ele vai falar que o conhecimento ele procede do individual para o social. Para Vygotsky, a criança nasce no mundo social, ela já nasce num contexto. E, aos poucos, conforme ela vai desenvolvendo, vai crescendo, ela vai vivenciando com adultos, ela vai adquirindo conhecimento social desse mundo. Para Piaget, a criança é egocêntrica, tá? E ela vai passando dessa fase para outra. Para Vygotsky, não. Ele vai falar que a construção é mediada pela relação internalizada pelas crianças. Dessa forma, ele fala sempre no social, do individual para o desenvolvimento. Piaget, com relação à aprendizagem, ele vai falar que a aprendizagem está ligada ao desenvolvimento. Com isso, ele fala muito pouco da interação social. Vygotsky é o contrário. Vai falar que a aprendizagem tem um papel... Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Gente, fecha, por favor, para a gente continuar, beleza? Às vezes esqueceu, abriu e não lembrou. O Vygotsky,
Ele vai falar que, ao contrário, a criança ela está sempre levando influência, tendo influência do seu meio, do social. E é esse social que vai influenciar a sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Então, falar em Piaget é pensar no desenvolvimento nas fases. Falar em Vygotsky é falar em social. Com relação à linguagem, o que o Piaget fala? Piaget vai falar que a criança ela já alcança os níveis, a criança possui um conhecimento, uma comunicação. Todavia, ela não tem clara essa linguagem, mesmo tendo aquela idade da curiosidade. Vygotsky vai falar que a linguagem ela enxuga toda a experiência da criança. E isso vai fazer com que ela reorganize os processos que estão em andamento. E, para Piaget, a escola ela tem um papel de situações desafiadoras, lembra da assimilação, da acomodação e do equilíbrio, eu tenho que estar sempre trazendo o desequilíbrio. Eu trago um conteúdo novo e esse conteúdo novo vai sugerir um desequilíbrio. Aí assimilou, volta ao equilíbrio, eu vou trazer o desequilíbrio de novo. Sempre trazendo situações desafiadoras. E o Vygotsky, ele vai sugerir que a escola tem o papel de incentivar novas conquistas. A escola tem que ser aquela no qual o aluno vai ter autonomia para buscar as suas conquistas. O professor, para Piaget, ele é um facilitador, e para Vygotsky, ele tem o papel de mediador, ok? O aluno, para Piaget, ele considera um aluno ativo, o aluno onde o erro é respeitado, e esse erro ele serve para a elaboração e construção do conhecimento. Sobre o aluno, Vygotsky não falou nada. Para ele só coloca que é muito importante a interação social. O aluno aprende quando ele está com outro coleguinha. Então, sentou um que sabe um pouquinho mais, com outro que sabe mais ou menos, quando ele compartilha, quando ele está inserido nesse contexto social, ele consegue aprender um pouquinho mais. Voltando, e aí, pessoal, passamos por John Bowlby, teoria do apego, pelo estágio de Piaget e Vygotsky. Fica claro, a gente lembrar os dois, que Piaget é desenvolvimento e Vygotsky é social. Tudo que Vygotsky vai falar está ligado à interação social. Alguma pergunta? Até agora tá ok, Pro. Tá ok? Pelo menos para mim. E aí, povo, pessoal? Beleza, pô. Beleza, Renata? Então, podemos prosseguir. Agora nós vamos no outro teórico. Nós vamos para Vallon. Gosto muito também de Vallon, porque ele tem uma forma que ele explica os conceitos. Opa, voltou de novo. Que ele vai falar do nosso emocional, do nosso cognitivo. E o quanto é importante, não é? A gente fala assim, nossa, hoje eu não estou bem para aprender. E realmente, quando a gente está com o nosso emocional em desarmonia, a gente não consegue aprender. Então, ele é um dos autores, também que nasceu no mesmo ano, foram os três, e ele atribui esse conceito de emocional. Meu emocional está bem, eu consigo aprender. Meu emocional interfere muito no aprendizado. Está aparecendo para vocês a tela do Vallon? Não. Não? Vou voltar de novo. Não, Pro. Agora? Agora sim. Agora foi. Tá, vamos lá. Assim como Piaget, como Vygotsky, um outro estudioso que também nasceu no mesmo ano, que também estudou desenvolvimento infantil, porém, dá um outro enfoque. Vamos recapitular. Piaget, desenvolvimento, tendo pelo olhar do aspecto do biológico. Vygotsky, social. E Vallon vai falar do quê? Vai falar do emocional
e vai falar do aspecto psicomotor, quando a gente fala da motricidade, a nossa coordenação motora. Bem, se ele vai falar disso, ele vai dar uma importância muito grande a essa questão da motricidade e do aspecto emocional cognitivo. A motricidade tem um lugar super importante na teoria dele, que até então nenhum deles falou de motricidade, e ele vai falar do aspecto do emocional. Tá? Ele fala que a resposta emocional é a primeira comunicação, quando a criança chora, ela está expressando a sua emoção, é a primeira forma de contato que ela tem. Ela chora ou por dor, ou por fome, ou por desconforto, então é a primeira forma de contato com o mundo, ela se expressa pelo emocional, e esse emocional é através do choro. Isso aqui, eu não vou pular, ok? Porque eu só estou dando ênfase no que vai na nossa prova. Vallon, assim como Piaget, ele pegou toda a teoria de Piaget e ele subdividiu. Ele subdividiu em mais estágios. Ó, o que ele fez? Ele pegou toda a teoria que Piaget apresentou e colocou estágios, que para ele são 5. Tá? O impulsivo emocional, que vem antes, o sensório-motor, que nós já tínhamos do Piaget, o projetivo, personalismo categorial, puberdade e adolescência. Ele simplesmente atribui novos significados para os conceitos que até então Piaget colocou. O primeiro estágio dele, que ele vai falar que cada estágio a criança vai passar por uma fase da motricidade. No primeiro estágio, vamos colocar assim, que ainda ela está ligada aos aspectos emocionais, do 0 aos 6 meses. A criança, ela só se comunica pelo emocional. E ela tem sentimentos intraceptivos. O que é intraceptivos? É a necessidade dela. Ela sente dor, ela chora, ela sente fome, é o que ela está sentindo. Ela manifesta. E isso são os estágios, são os sentimentos intraceptivos, é o que ela sente dentro. Intra vem de dentro. O outro estágio que ela vai passar é o tônico emocional. Tônico, ó, já está falando da postura. O emocional do lado afetivo. Nesse estágio, que ainda está caminhando, a criança não possui muita coordenação motora, mas, mesmo de uma forma desorganizada, ela vai respondendo ao mundo, ela vai se comunicando com o mundo de forma diferente, com gestos e com a sua emoção. Ela já se movimenta, ela adquire movimentos. De 12 meses a 24 meses, a criança já tem o aspecto motor. Ela está no sensório motor. E isso acontece o quê? Então, ela tem uma inteligência, é uma inteligência que, para ele, é chamada de inteligência prática. Ela vê uma chupeta, ela vai pegar. Ela tem uma inteligência que é para atender a necessidade dela. A criança, ela consegue interação com os objetos. Ela mobiliza o corpo, ela direciona o corpo para ir atrás daquele objeto. Então, ela está engatinhando. Ela vê uma tomadinha, opa, ela vai lá com o dedinho prontinho para colocar na tomada. Tá? Ela mobiliza o corpo para ir à necessidade do objeto que ela está procurando. O outro estágio é o estágio projetivo, de 2 a 3 anos. Olha só, o próprio nome diz, ele projeta em atos motores. É assim, ele se relaciona com o seu meio. Nesse momento, a criança ela apresenta uma expressão gestual e oral muito grande. Essa atividade projetiva produz representação e permite que a criança avance em relação ao pensamento imediato. Nesse aspecto, o Vallon ele vai dar uma importância muito grande para novas aprendizagens. Nesse estágio, a criança consegue dar significado ao símbolo e ao signo. Então, ela consegue, não que ela não entenda,
ela entende melhor a linguagem de 2 a 3 anos. Ela já consegue projetar. No estágio do personalismo, de 3 a 4 anos, é um estágio que, nesse momento, a criança ela tem um período crucial na formação dele e na autoconsciência. Nesse estágio, a característica principal é que a criança tem uma necessidade de se autoafirmar. O que significa isso? Ela entra naquela crise do negativista. Tudo que o adulto falar, ela vai se opor. Então, vamos não sei aonde? Não, tudo é um não, tudo é um não. Então, e automaticamente ela imita muito o adulto no aspecto motor e social. Tudo que o adulto faz, ela produz exatamente da mesma forma. Tem até um vídeo, eu acho que eu já passei para vocês, o adulto está lá, está no trânsito, faz um gesto feio, a criança também faz. Por quê? Ela usa da imitação motora e social. Outro estágio, que para Avalon é o estágio categorial de 6 a 11 anos. Nesse estágio, a inteligência sobressai e fica acima das emoções. A criança está começando a ter a memória, a atenção melhor. Então, nesse estágio, ela consegue ter conceitos abstratos, ela não se prende muito a esses conceitos, a abstração dela é ampliada, ela consegue ter uma forma de abstração maior, e nesse estágio ela possui um raciocínio simbólico, que faz parte e é muito importante para a ferramenta cognitiva dela. Na adolescência, que é dos 11 anos, a criança passa por uma transformação, o corpo muda, tá? A menina já começa a ter o corpo alterado, o menino também engrossa a voz, tem os pelos. Então, essas mudanças são mudanças físicas e mudanças psicológicas. E nesse estágio também, ele tem uma característica muito importante, que é o afetivo. Nesse afetivo, o emocional dela fica fragilizado, porque é um estágio que ela vai passar por conflitos internos e externos. Conflitos internos, o que eu sou, o que eu quero, aonde eu vou, o que eu quero fazer, e o externo são as cobranças que os pais depositam nessa criança. Nesse estágio, ele busca muito autoafirmação e aí o desenvolvimento da sexualidade. Na verdade, ele vai colocar que os estágios não se encerram na adolescência, tá? Sempre vai passando de um estágio para o outro estágio. O indivíduo, dependendo de uma situação afetiva, ele vai levar a um processo de adaptação, ok? E isso é o que faz com que nada se encerre. Na verdade, quando a gente passa por um estágio emocional, a gente vai adaptando a nossa história de vida, adaptando a nossa vida, criando formas de sair ou de sobreviver àquele emocional que nos afetou, nos fragilizou. E aqui está o resumo dos estágios que ele colocou, diferentemente de Piaget, ele só colocou mais. E para ele vai falar que a criança é um ser que pensa, sente e age. Ela tem a afetividade, que ela sente, o movimento, que é a parte psicomotora, ela age na parte psicomotora, ela tem a pessoa, no qual ela sente, e a inteligência dela. Então, a criança, ela está sempre ligada nesse círculo, onde tem a afetividade e o aspecto motor. Para Avalon, afetividade e motricidade caminham juntos. Voltando, alguma dúvida de Avalon? Muita coisa, né? Tem hora, né? Tem hora que até eu fico, nossa, quanta coisa. E aí, gente? É bastante, mas é um conteúdo gostoso, né, Pro? Ai, eu espero. Podemos prosseguir até aí tranquilo? Está dando para vocês estarem entendendo? Sim, Pro. Sempre Sim, lembrando, sim. Piaget, Vygotsky e Avalon
mesmo nascendo no mesmo ano, mesmo trabalhando com crianças, mesmo estudando desenvolvimento infantil, eles têm olhares diferentes, né, para a situação. Não é? Eles têm olhares diferentes quando se refere ao estudo da criança, ao desenvolvimento infantil. Então, vamos prosseguir. Vamos para... Opa, deixa eu voltar aqui, senão ele me derruba e eu não quero que a tela me derruba, o Zoom me derruba. Vamos voltar, agora é o Rogers. Está aparecendo ou não? Não, Pro. Sim. Eu não, Pro. Para mim, para mim não. Não, se não dá para você, não dá para ninguém. Ai, meu Deus. Não, de novo. Até bugar a gente desse jeito, né, Pro? É assim mesmo. Agora acho que está. Agora sim. Agora foi. Um outro teórico, que também é estudioso, que estudou o desenvolvimento infantil, foi Carl Rogers. Ele teve uma fala muito legal, que ele vai falar que o sujeito ele vai dar uma ênfase na pessoa, no aluno. O aluno é o ponto primordial desse trabalho. O aluno tem que estar no centro de tudo. Ah, mas eu tenho 30 alunos, como que eu vou olhar um por um? Olha, o professor que entra todo dia na sala de aula, que fica pelo menos 4 horas, ele conhece, sim, o aluno um por um. Ele sabe das fragilidades, do que o aluno tem de potencial, das dificuldades de cada criança. Então, ele desenvolve essa teoria de desenvolvimento e aprendizagem, onde ele traz que o professor tem que ter esse olhar único para a criança. Ele tem que pensar que a criança é o ponto de partida, e cada criança é uma criança única. Ele vai falar na teoria dele que o desenvolvimento da personalidade vai estar ligado à pessoa. Nesse processo, o professor ele é um facilitador. O conteúdo tem que ser trabalhado através da experiência do aluno. O professor não ensina, apenas vai criar condições, vai criar subsídios para que esses alunos possam aprender. Ele vai falar da aprendizagem centrada no aluno. Por que ele vai falar isso? Ele vai falar isso em toda a sua prática. Na verdade, ele foi um psicoterapeuta com formação na teoria humanista. Ele vai ser o teórico que vai falar dessa questão voltada para o aluno, da questão humana, da questão humanista. E todo esse conhecimento dele em psicoterapia foi levado para a educação. Levado para a educação como? Olhar para essa criança como uma criança única, como uma pessoa que sente, que escolhe, que decide. Por isso que a educação é centrada nas necessidades que o aluno tem. É o olhar humanista para aquela criança. Ele vai falar também do homem. O homem, ele é um ser humano, ele busca capacidades, ele está sempre em constante atualização, a gente está sempre em mudança, a gente não vai parar. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira graduação, eu achei que eu tinha aprendido tudo, que eu ia parar. Não, a gente está sempre em constante mudança. E essa é uma característica do homem. O objetivo do homem é a autorrealização, é o uso das suas capacidades. E essa capacidade nunca acaba. A gente está sempre buscando, sempre se atualizando. Com relação ao mundo, o mundo a gente está vivendo num mundo que ele também está sempre mudando. E o ser humano, diante desse cenário, ele vai ter que estar acompanhando essas mudanças que estão vindo. Eu lembro quando eu fazia trabalho, era com máquina de datilografia. Hoje a gente tem
A internet, tem o Google na nossa mão, a gente tem informação na nossa mão. O mundo está mudando e o homem tem que acompanhar essas mudanças. Ele vai falar também que a sociedade tem uma confiança muito grande no ser humano, no homem. O homem, ele não pode minimizar o seu papel, ainda que ele tenha um conhecimento pré-científico. Na educação, ele vai falar, já que o ensino é centrado na criança, é centrado no aluno, a finalidade, o papel da educação é criar condições para que essa aprendizagem ela realmente ocorra no seu aspecto emocional e intelectual. Então, os professores, eles têm que dar condições para que essas crianças tornem-se pessoas com iniciativa, com responsabilidade, onde saiba usar todo o seu aprendizado. E uma das características que ele vai colocar é a autodescoberta e a autodeterminação. A autodescoberta é a curiosidade, e a autodeterminação quando o aluno tem interesse e vontade de aprender. A escola tem que respeitar essa criança e possibilitar autonomia, possibilitar que a criança consiga caminhar sozinha. O princípio básico não é interferir, e nem pôr pressão na criança, é sim possibilitar que a criança tenha autonomia para o seu desenvolvimento. O ensino-aprendizado, ele vai falar que é um processo onde responde um tipo especial de relacionamento. A aprendizagem ela está mais ligada ao aspecto humanista e tem um envolvimento pessoal. O professor, ele tem que desenvolver o seu repertório, ele tem que levar em conta as necessidades da criança, olhar para a criança como um ser único. O aluno tem que se responsabilizar pela sua aprendizagem, e essa aprendizagem tem que ser significativa para ele. O professor deve aceitar o aluno tal como ele é, e aceitar os sentimentos que ele possui. Eu não vou modificar o meu aluno, nem devo fazer isso. Eu tenho que aceitar o meu aluno tal qual ele é. Simplesmente, eu vou possibilitar ferramentas para que ele adquira o conhecimento. E isso implica na aceitação e confiança. Eu tenho que compreender o outro e aceitar e confiar no meu aluno. Ele não tem um método específico de aprendizado, e ele vai colocar no Rogers que cada educador ele tem assim a liberdade de elaborar formas de aprendizagem que realmente sejam significativas, que realmente envolva as crianças, que realmente possibilite o conhecimento. Por isso, ele tem a liberdade de fazer o uso da metodologia que ele achar adequado. Avaliação. Vai entrar a avaliação. E a avaliação para Rogers tem um papel super importante. Já que o aluno está tão focado nele, o professor tem essa liberdade de construção da sua metodologia, ele vai colocar que o aluno também tem que ser responsável pela sua avaliação. E uma forma que ele coloca aqui é a autoavaliação, ou seja, o aluno atribui uma nota para ele. Então, essa autoavaliação, o professor ele pode elaborar um modelo, passar para o aluno, criar modelos, ou o aluno, sem ter um modelo, é mais aberto, mais subjetivo, ele dá a nota que ele achar adequado. É importante essa questão da autoavaliação, que vai fazer com que ele reflita sobre o seu aprendizado. Com isso, ele vai adquirir autonomia. Ainda ele vai falar que a aprendizagem é um processo de aprimoramento do indivíduo, não é só conhecimento. Ele vai desenvolver o pensamento, o sentimento, de forma que possa garantir ampla liberdade de escolha. Ele vai ser o teórico que vai falar da questão da autonomia. Somente a escola vai possibilitar essa autonomia dessa criança. Bem,
ele é contra a escola tradicional, por tudo isso que a gente já mostrou, ele é totalmente contra aquele processo do aluno passivo recebendo a informação. Ele se opõe completamente a esse caminho dessa educação tradicional. O que ele propõe é um aprendizado diferente, um aprendizado significativo para o aluno. Aqui entra aprendizagem significativa, são aqueles aprendizados que realmente tenha a ver com o aluno. E como é voltado para o aluno, como é uma abordagem centrada no aluno, o professor não interfere no seu aspecto cognitivo e afetivo. Ele respeita, ele sabe das fragilidades, ele respeita o aluno. Bem, resumindo um pouquinho, ele vai falar, o Rogers vai falar que todo aluno tem potencialidade de aprender. O destaque na aprendizagem significativa, a aprendizagem que envolve mudanças do eu, e o aluno ele é capaz de construir a sua potencialidade para aprender. E nesse cenário entra a autoavaliação como uma capacidade de valoração pessoal. Que a gente já viu, vamos voltar. E aí, pessoal, Rogers é mais humanista. Como ficou para vocês o Rogers? De boa, Pro. De boa? Bem simples, Então, né? vamos no... Mais fácil compreender o Rogers do que o restante. Porque Ele vai direto ao ponto, né? ele é muito humanista, é centrado na criança, a gente aceitar a criança tal qual ela é. Eu não preciso querer mudar o meu aluno, eu tenho que aceitar como ela é. Então, cabe ao professor ter essa percepção de aceitar e respeitar o meu aluno. É muito focado no aluno. Vamos ver se Pro, tem... você poderia falar de novo sobre a autoavaliação? Autoavaliação é o aluno se autoavalia. Ele acha, o Roger, todo o procedimento dele é levar o aluno a ter autonomia. Como é que eu possibilito essa criança, esse aluno a ter autonomia? É ele parando e se autoavaliando. É ele se avaliando, dando nota para ele. O que você aprendeu até agora? O que você acha que esses conteúdos foram relevantes para você? É o aluno se dando nota. Vamos supor, fez uma atividade. Tá, fez uma atividade. Logicamente que ele não vai deixar de apontar os erros, ele vai falar dos erros, mas o aluno vai falar, olha, nessa atividade, quanto você acha que você deveria tirar? Ah, eu tiraria 10. Não, mas você errou isso, não seria 10. Então, isso é autoavaliação. O aluno se autoavalia. O aluno atribui nota para ele. Esse é um dos aspectos primordiais para ele. Não que ele vai deixar de lado o resto. Ele pode até utilizar o erro e considerar o erro, mas o aspecto importante para ele é a autoavaliação. Agora eu entendi. Obrigada, Pro. Vamos no Brunner. Foi da aula passada. Agora vai voltar de novo. É bastante teólogo. Voltou. Ai, assim mesmo, né? Ah, ele não vai abrir ainda, vamos esperar um pouquinho. Professora, Oi, pode falar. quantas questões são a prova? São 5 questões dissertativas. 5? 5, uma de cada autor. Na verdade, a gente tem 6 autores. 6, é. Piaget, Vygotsky, Vallon, Roger, isso, a gente tem 6. Na verdade, tem uma questão onde está todos eles juntos, que é Piaget, Vygotsky e Vallon. Estão todos juntos, já é uma questão.
Aí tem uma Uhum. de Rogers, tem uma de Brunner, tem uma de... da teoria do apego. 4, mais uma, não lembro agora, mais uma de cada uma. Tentei contemplar todos eles, para agradar todos eles. Ah, tá, professora. Nessa teoria de Brunner, a gente vai ter um caso, tá? Vai ter um caso lá fictício, e vocês vão ter que apontar se é da teoria dele ou não, de acordo com os conhecimentos que vocês tiveram. Bom, vamos lá. É um caso e vocês vão ter que falar. Pois não. Professora, Oi, olha eu pois de não. novo interrompendo. Não, fique Essa tranquilo. aqui tem todos eles, no caso são várias respostas, nenhuma? É uma resposta só. Não dá para falar de Piaget, Vygotsky e Vallon. Os três estão juntos numa questão. Uhum. Tá? Então, temos uma questão dos três. Temos um caso do Brunner. Tem uma outra do Rogers. Lembrei de 3, gente. Desculpa, mais 2 eu não lembro. Ah, tá. Não, porque eu pensei assim, que tipo, uma seriam 2 respostas. Não. Só tem uma Ah, tá. resposta. Tá? Ah, tá bom. Tá bom. Continuando, Obrigada. vamos lá. Mas fique tranquila, tá? Mamão com açúcar, com material na mão, vocês vão olhar as questões e vão olhar no material, vocês conseguem responder tranquilamente. Fiquem Tá tranquilos. bom, professora. Obrigada, viu? Bem, vamos lá. Aqui a gente vai ter um outro teórico que vai falar da aprendizagem. Ele já é um pouquinho mais atual, tá vindo mais para frente. Ele vai falar, Jerônimo Brunner, que existe como que a pessoa ensina, como que o professor ensina. Ele vai falar o processo de descoberta e através da exploração e o currículo em espiral. Até agora, ninguém tinha falado do currículo em espiral. Ele vai falar de alguns pontos que são extremamente importantes. O professor organizado, o professor detentor de conhecimentos. Aqui o professor tem que ter muito conhecimento, o professor tem que ter aquela pimentinha, cutucar o aluno para curiosidade, fazer com que o aluno seja um mini cientista, quando ele vai no laboratório, imaginando isso. O que ele vai investigar, o que ele vai fazer? Despertar a curiosidade, trazer esse aluno para a curiosidade e, através daí, explorar as alternativas. Isso é certo, isso é errado. E ele vai ser o autor, o teórico, vai falar do currículo em espiral. O que significa espiral? Pensa no caderno em espiral. Ele vai e volta, vai e volta. Então, o conteúdo começa do mais simples para o mais complexo. Os conteúdos, eles sempre voltam, mas de uma outra forma. Então, eu vou falar de adição, eu falo aqui num contexto. Mais à frente, eu falo de adição novamente, tá? Mas de um outro contexto, um pouco ampliado. Esse é o currículo em espiral, ele vai e volta. Eu acho que eu já falei, todo o currículo do Estado de São Paulo, ele é em espiral, ele parte do simples para o complexo, ele parte de situações, você começa do simples e as situações voltam novamente, é um vai e volta, e esse volta vai ampliando mais, é um vai e volta ampliando. Ele vai falar da descoberta, a aprendizagem ela tem que ser significante para o aluno, ela tem que possibilitar essa descoberta, esse prazer, esse querer descobrir alguma coisa. O currículo em espiral, olha o movimento, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, ele vai ver o mesmo assunto em diferentes níveis. Ele vai ver aqui no nível de complexidade, aqui ele vai ver o mesmo assunto, porém num nível mais complexo. Bom, a ideia central dele, a base é o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual, da mesma forma que Piaget dividiu, o Brunner ele vai falar de 3 modos de representação. Tá? Ele vai falar de representação ativa. O que é representação ativa?
que, na verdade, é o estágio pré-operacional, onde a criança aprende por ensaio e erro. A criança, ela não sabe usar a reversibilidade nem a operação inversa. A aprendizagem resolve seus problemas pela ação pura e simples. Na representação icônica, que é o que Piaget chamou de estágio operacional. Aqui, para ele vai falar que a criança manipula direto ou internamente os objetos. A criança organiza de forma seletiva o que ela quer aprender ou não. Nesse sentido, ela interioriza o aprendizado. A criança já é capaz de estruturar a realidade. Ela tem habilidades e potencialidades para novos aprendizados. E a representação simbólica é o que Piaget chamou de estágio das operações formais. Aqui, a criança já tem o raciocínio das operações lógicas, já consegue ter o pensamento lógico. Ele vai falar, a diferença dele é que também ele não fala apenas de uma teoria descritiva, ele fala de uma teoria prescritiva. Qual é a diferença de escrever descritiva? Descritiva eu vou descrever, e na prescritiva eu vou atuar. Quando ele fala em prescrever, ele se concentra em otimizar a aprendizagem, ele fala em estabelecer conhecimentos e facilita a recuperação de informações. Bem, com relação a isso, ele vai apresentar 4 características. O primeiro, ele fala das experiências efetivas, onde eu vou predispor o indivíduo. Ele especifica como deve ser estruturado o conhecimento. E o terceiro, ele fala qual é a melhor sequência para que seja feito esse assunto. Ele coloca também que o professor pode se valer da teoria da instrução, ou seja, é aplicar prêmios ou punições, lembrando que as punições ou prêmios, elas têm que ser usadas a favor do que eu quero. Eu não posso, por exemplo, dar um reforço se eu não tiver um foco. Ele acredita que o reforço intrínseco, aquele que a gente fala, nossa, que bom que você conseguiu, é melhor do que você dar um reforço, vou te dar um chocolate, um bombom. É o reconhecimento, ele passa a ter um papel melhor do que o reforço de coisas materiais, por exemplo. Tá? Ainda, o papel do professor. O papel, ele tem um papel primordial, que ele tem que ter o detentor do conhecimento, o professor tem que saber como ele vai trabalhar, ele tem que saber qual é a sequência que ele vai usar na sua aula. Então, ele tem que vir equipado com técnicas, com métodos, com recursos que ele vai utilizar em sala de aula. E, resumindo a técnica dele, ele fala da matéria ser estruturada, ter uma sequência, da motivação, o professor com profundo conhecimento, ele fala da importância do reforço e o currículo espiral que vai e volta. Com isso, acho que a gente terminou, foi até aqui que a gente chegou. Alguma dúvida? Pessoal? Não, Pro. Não? Da minha parte, não. Não? Então, vamos fazer assim, olha só. Deixa eu encerrar a gravação.